sentarem, nós vamos ler. Obrigado, meu irmão. Vamos ler aqui o texto base, Jeremias 35. Nós vamos ler aqui a parte C do versículo 13. Jeremias 35. Nós vamos ler a parte C do versículo 13. Amém? Os irmãos acharam aí? Amém? Quem achou diz amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor para mim e para você essa noite. A parte C do versículo 13 diz assim: será que vocês não vão aprender a lição e obedecer às minhas palavras? Pergunta ao Senhor. Eu queria que você lesse junto comigo, tá? Queria que você lesse junto comigo esse texto aí. Vamos lá? 1, 2 e... Será que vocês não vão aprender a lição e obedecer às minhas palavras? Pergunta o Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, fala conosco essa noite. Fala conosco, Pai. Usa as circunstâncias, Pai, usa as lembranças que nós temos, a forma como o Senhor fala conosco. Ah, Deus, fala conosco de forma, ó Pai, que nós possamos entender a Tua mensagem. Usa e capacita o Teu servo, mas usa também os Teus servos, a Tua igreja, Pai. Ó Pai, não permita que nós venhamos a nos dispersar, não permita que venha a ser roubado aquilo que vai ser plantado essa noite, mas que venha a dar frutos a 30, a 60 e a 100 por 1. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora os irmãos podem se assentar. O tema da mensagem, irmãos, é o desafio da obediência. Eu acho muito engraçada a forma como o Espírito Santo ele move as coisas, fala conosco, né? Eu estava lendo esse texto e Deus ele começou a ministrar no meu coração sobre o assunto. Eu fui convidado por um pastor amigo meu para estar na igreja dele na semana passada e eu entendia de Deus que era essa mensagem que eu tinha que levar lá, e eu comecei a elaborar, né, a mensagem, e de repente eu senti o Espírito Santo me conduzindo para outro lado. E isso é muito, não sei se você já tiver essa experiência, confiar em Deus, né, como diz aquela canção, é como viver perigosamente, né? Você está estudando por uma coisa, está ganhando confiança naquilo que você vai falar, aí de repente Deus fala assim, não é isso, e eu não entendia muito bem por quê, mas hoje de manhã, né, ouvindo aquilo que foi ministrado, eu entendi por quê. E eu entendi do Senhor que era para trazer essa mensagem aqui à noite. Talvez os irmãos percebam, né? Esse texto que nós acabamos de ler, Jeremias 35, 13, ele fala sobre obediência, irmãos. E dentro de uma peculiaridade, para introduzir o assunto, os irmãos já devem ter ouvido muito falar de obediência, né? Obediência é um assunto que a gente tem que revisitar durante um tempo, porque é um desafio, e esse é o tema da mensagem. Obediência como um desafio, porque é um desafio obedecer. Não sei para vocês, para mim porque envolve muitos questionamentos que nós temos, né? Precisa fazer sentido, muitas vezes a obediência precisa fazer sentido no nosso coração, e nem sempre faz. Então, meus irmãos, esse texto, ele faz parte do livro de Jeremias, os irmãos conhecem, né? E ele está, num contexto geral, ele narra as profecias do profeta Jeremias sobre o reino de Judá antes e durante a destruição pela Babilônia, focado no julgamento divino pelo pecado e idolatria, mas com uma mensagem de esperança e restauração futura através de um novo pacto, né? Destacando a soberania do Senhor, a importância da obediência e a inevitabilidade do exílio, apesar da rejeição do profeta e a falsa segurança do povo em rituais religiosos, com a promessa final de um Messias e a restauração do povo. Para resumir aqui o que eu acabei de ler, né, o livro do profeta Jeremias gira em torno, né, um assunto, foco central era a desobediência do povo, né, a rebeldia do povo, a confiança do povo em ritos religiosos e a desobediência à voz do Senhor, né, num panorama geral.
E aqui especificamente nesse versículo, nesse capítulo 35, né? Se a gente lê-lo até o versículo, nós vamos trabalhar até o versículo 19, nós vamos entender que o foco geral é a obediência. É Deus falando sobre obediência e ensinando um modelo de obediência e ensinando o povo como eles deveriam obedecer. Por quê, meus irmãos? Às vezes a obediência a Deus, ela, às vezes não, sempre, ela não pode ser algo aparente. Nós precisamos entender o porquê e como obedecer ao Senhor. Nós precisamos aprender a obedecer. E no versículo 35, no capítulo 35, no versículo 13 completo, nós lemos só a parte C, né? No versículo 13 diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, vai dizer aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém: será que vocês não vão aprender a lição e obedecer às minhas palavras? Pergunta o Senhor. Esse texto mostra, meus irmãos, o que o Senhor queria do seu povo. O Senhor estava requerendo do seu povo obediência. Ele estava perguntando: será que vocês não vão aprender nunca? Eu fico imaginando que às vezes parece, né, a voz do Senhor parece com a repreensão dos nossos pais, né? Às vezes a gente questiona nossos filhos assim: será que vocês nunca vão aprender? Mesmo passando por algumas dificuldades e mesmo sofrendo as consequências que são oriundas muitas vezes da desobediência, será que vocês nunca vão aprender? E o Senhor estava aqui admoestando o povo nesse sentido. E se os irmãos, nós vamos prosseguir na leitura, mas os irmãos vão ver que Deus usou um paradigma. Ele usou o relacionamento dos recabitas como parâmetro para indicar ao povo o tipo de obediência que ele estava requerendo. Será que vocês não vão aprender a lição? Ou seja, era uma lição. E o Senhor estava usando os recabitas como um paradigma. Será que vocês não vão aprender a lição e obedecer às minhas palavras? Perguntou o Senhor. E que lição? Que lição é essa? E a gente abre um parêntese aqui para lembrar, né? Quem eram os recabitas? Os irmãos aqui sabem? Lembram? Quem eram os recabitas? Não? Amém. Os recabitas eram uma família nômade de Israel, né? Eles eram descendentes de Jonadab, filho de Recabe, que viveu séculos seguindo as ordens de seu ancestral de não beber vinho, não construir casas, não plantar e nem viver em tendas, servindo como um poderoso exemplo de obediência inabalável a Deus, em contraste à desobediência de Israel. Então Deus usou o relacionamento dele, dos recabitas, né, o relacionamento dos recabitas, como paradigma para exemplificar a maneira que ele queria de obediência. E nós vamos entender isso à medida que nós formos ler o texto, né? Eles eram uma família nômade. A gente vai ver isso aqui a partir do versículo 6. Se os irmãos estiverem com a Bíblia aberta aí, Jeremias 35, 6, olha o que diz, a palavra do Senhor, a partir do versículo 6. Eles, porém, disseram, né? E o que disseram? Ele está falando aqui dos recabitas. Eles, porém, disseram: não bebemos vinho, porque o nosso antepassado, Jonadab, filho de Recabe, nos deu essa ordem. Nem vocês, nem os seus descendentes beberão vinho. Vocês não construirão casas, nem semearão, não plantarão vinhos, nem as possuirão, mas vocês sempre habitarão em tendas. Assim, vocês viverão por muito tempo na terra, qual são nômades. Temos obedecido a tudo que nos ordenou nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nós, nossas mulheres, nossos filhos e nossas filhas. Jamais bebemos vinho em toda a nossa vida. Não construímos casas para a nossa moradia, nem possuímos vinhas, campos ou plantações. Temos vivido em tendas e obedecido fielmente a tudo que o nosso antepassado Jonadab nos ordenou. Então, irmãos, o Senhor queria dar uma lição
uma lição ao povo de Judá e Jerusalém, ensinando ao seu povo a importância da obediência e usando esse relacionamento entre os recabitas e os seus antepassados como paradigma, como parâmetro, né? E isso se tornaria um desafio para Judá e Jerusalém, como é para nós, né? Como é um desafio para nós obedecer. Obedecer é um desafio, eu creio que para todos nós aqui. E baseado nisso, irmãos, eu quero destacar aqui alguns pontos sobre esse assunto. Que assunto? O desafio da obediência e quanto ela é imprescindível para a nossa vida cristã. Nós não podemos viver uma vida cristã sem entender o que é obediência. Sem entender o que é obediência. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus aprendeu a obedecer. Então eu creio que quem somos nós para não aprendermos a obedecer? Em primeiro lugar, irmãos, eu quero destacar que aprender a obedecer, nós precisamos aprender a obedecer às ordens do Senhor. Parece uma coisa simples, parece algo que a gente já viu muitas vezes, mas nós precisamos aprender a obedecer às ordens do Senhor. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para o versículo 1 e 2, que diz assim: durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu essa palavra a Jeremias: vá à comunidade dos recabitas e convide-os a virem a uma das salas do templo do Senhor e ofereça-lhes vinho para beber. Ora, o profeta recebeu uma ordem do Senhor, dizendo para ele ir à comunidade dos recabitas. E com um desafio, dizendo o seguinte: oferece a eles vinho. Ofereça vinho a eles. Eu não sei vocês, mas se eu recebo essa ordem do Senhor, eu falar assim: Senhor, é tu mesmo? É o Senhor mesmo que está falando comigo? Será que eu devo obedecer isso? Eu ia questionar, porque nós já vimos aqui que os recabitas, eles tinham um costume de obediência. E dentro desse costume de obediência, tinha a proibição de beber vinho. Mas o Senhor está mandando o profeta aqui ir no templo e oferecer vinho aos recabitas. E Deus instrui, Jeremias a levar os descendentes de Jonadab, que eram os recabitas, para a casa do Senhor e oferecer vinho. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender a obedecer às ordens do Senhor sem pestanejar. Os irmãos vão ver aqui, na medida que nós vamos ler, que em nenhum momento o profeta questionou. Ele simplesmente obedeceu. E o Senhor, Ele nos ensina a obedecer. E nem sempre as circunstâncias de vida, as circunstâncias da vida, elas vão ser favoráveis para que nós sejamos capazes de obedecer. Às vezes não, na maioria das vezes não. Outro dia eu estava ouvindo um podcast, eu não lembro se era um podcast de alguém, não lembro nem quem estava falando, mas a mensagem testificou no meu coração. Aquele pregador dizia que a gente não pode discernir quem Deus é lendo as circunstâncias da nossa vida, porque isso vai nos levar a engano. Nós precisamos discernir quem Deus é através da revelação que Ele nos deixou, através da palavra dEle. Quando nós não conhecemos o Senhor através da revelação que Ele nos deixou, nós corremos o risco de criar um Deus que não existe, um Deus da nossa cabeça, um Deus da lógica, da nossa lógica contaminada pelo pecado. Por quê? Porque às vezes parece para nós que aquilo é óbvio. E eu vou tentar ser mais prático. Às vezes a circunstância, irmãos, ela nos leva a desobedecer o Senhor naturalmente. Os irmãos já estiveram num ambiente logicamente que não é cristão, onde o reino de Deus, o reino do lugar não é o reino de Deus, assim, não tem muito cristão, não tem muitas pessoas que invocam o nome do Senhor. Os irmãos já tiveram essa experiência? O
que as pessoas falam lá quando a gente tenta implantar o reino de Deus, praticar aquilo que a gente aprende na palavra de Deus? O que as pessoas falam? Elas gostam? É agradável para elas? Creio que não. Creio que nós vamos sofrer perseguições, rejeições, porque nós vamos trazer princípios contrários àqueles que estão sendo aplicados ali. E isso vai gerar em nós, às vezes, cansaço. E se a gente se guiar pelas circunstâncias, a gente vai entender, ora, aqui nesse lugar eu não posso obedecer a Deus. Porque se eu obedecer a Deus, talvez as circunstâncias me levem a consequências muito grandes. E a gente começa a pensar assim, pô, eu devo obedecer a Deus aqui? Ou será que aqui é um parêntese? Né? Será que aqui é um buraco negro que é uma exceção? Então, meus irmãos, a gente não pode se deixar levar pelas circunstâncias. Nós precisamos entender que a obediência ao Senhor é uma obediência simples e fiel à sua palavra. Então, prosseguindo aqui, meus irmãos, a gente... Opa! Perdão, o texto aqui me fugiu. A gente precisa entender que a gente precisa aprender a obedecer às ordens do Senhor, né? E o Senhor aqui nesse texto que a gente leu, ele deu uma ordem clara ao profeta. Uma ordem clara. E que ordem clara é essa? Vá, né, até a comunidade dos recabitas e convide-os, né? Convide-os a virem a uma das salas do templo e ofereça-lhes vinho para beber. Embora seja uma ordem que não deva ter feito sentido para o profeta naquele momento, ele simplesmente obedeceu, né? E às vezes a gente pergunta, a gente questiona, eu me questiono, mas será que a gente precisa obedecer? Eu já falei aqui que Jesus precisou aprender a obedecer, né? Será que a gente precisa... Por que a gente precisa aprender a obedecer? Irmãos, os irmãos lembram de Jonas? Jonas precisou obedecer. Jonas precisou obedecer, e para aprender a obedecer, assim como o texto que nós estamos lendo, ele teve que aprender uma lição. Ele precisou aprender uma lição, né? E Jonas estava triste porque uma planta abrigava ele do sol, e essa planta morreu. Mas ele não estava preocupado que mais de 125 mil pessoas estavam perecendo. E o Senhor o ensinou, mostrando a ele uma lição. E talvez, irmãos, o Senhor às vezes usa esse tipo de tratamento conosco. Às vezes Ele permite que nós experimentemos de lições que não vão nos levar ao perecimento, mas sim vão nos levar a crescer em obediência. Jó também precisou aprender. Ele precisou aprender. Antes, ele se relacionava com Deus como um conjunto de regras daquilo que ele ouvia falar. Mas depois da lição que ele aprendeu, ele começou a ver aquilo que era invisível. Amém, meus irmãos? Ele começou a ver aquilo que era invisível a olhos nus. Ele disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Essa é a declaração de alguém que se relaciona com Deus de perto, de ter um relacionamento íntimo. E para isso é necessário a obediência. Eu tive uma experiência, e dentro daquilo que eu estou falando, das lições que Deus permite que nós passemos, eu tive uma experiência, né? Os irmãos sabem que eu tenho um cachorro, né? Chama Faraó. Os irmãos sabem, é meu filho de pelo. E ele é muito ansioso, e certa vez eu estava levando ele na rua e eu comprei um enforcador para ele. Eu comprei um enforcador porque ele é muito ansioso, ele me puxa na rua. Eu preciso ficar contendo ele, porque ele quer cheirar as coisas, enfim, quer brincar com as pessoas, quer brincar com os outros cachorros, e ele é um cachorro
muito grande, ele assusta, as pessoas têm medo dele. E eu levo ele na rua para passear todos os dias, né? E, irmãos, num desses dias eu levei ele na rua e ele começou a me puxar muito. E eu percebi que quando eu colocava a corrente no enforcador acima da garganta dele, machucava ele, incomodava e ele ficava quieto. Então eu comecei a colocar o enforcador mais acima e ele ficava quieto. Só que eu percebi que aquilo machucava ele. Eu não queria machucar o meu cachorro. E eis que estou diante de um dilema. Ficar numa situação confortável ou machucar o meu cachorro? Irmãos, dentro desse cenário, os irmãos acreditam que Deus falou comigo? Eu comecei a pensar o seguinte: eu estou machucando o meu cachorro pelo comportamento dele, mas ele é um animal irracional. E Deus falou comigo: às vezes você se comporta assim. Eu preciso te deixar em situações desconfortáveis para que você me obedeça. Nunca mais eu pensei no assunto do mesmo jeito. Irmãos, às vezes Deus permite que nós passemos por lições práticas no nosso dia a dia. E se a gente ficar bem atento, a gente ouve Deus falando com a gente. O Salmo 32, a partir do versículo 8, nos ensina também uma lição que é muito importante. Também tem a ver com animais. Os irmãos, prestem atenção. Diz assim o Senhor para mim e para você: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro. Vou repetir. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Esse versículo 10 parece que está desconectado com o resto do texto, mas ele não está. Porque, meus irmãos, o que os filhos de Deus têm em comum com os ímpios? O que os filhos de Deus têm em comum com os ímpios? Bom, eu vejo diferença, discrepância. Irmãos, um é guiado pelo Espírito de Deus. A Bíblia vai dizer que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Mas e o outro? E o outro? E o ímpio? O ímpio não é guiado pelo Senhor, ele é guiado pela sua própria vontade. E a gente viu aqui hoje de manhã, irmãos, que essa é a raiz e a definição do pecado. A gente às vezes fica preocupado com o pecado como aquilo que a gente pode e que a gente não pode fazer. Eu não vou fazer isso porque é pecado. Eu vou fazer isso porque Deus aprova, mas eu não vou fazer isso, enfim. Mas isso é muito raso. Nós precisamos entender os princípios por trás do ordenamento do Senhor. Nós precisamos entender aquilo que o Senhor quer de nós. Ser guiado pelo Espírito de Deus. Quando nós formos guiados pelo Espírito de Deus, nunca mais vamos perguntar se podemos ou não podemos fazer. Por quê? Porque o Espírito que habita em nós testificará se aquilo é adequado, se convém a nós fazer ou não. Então, meus irmãos, o Filho de Deus ele é guiado pelo Espírito de Deus. E o ímpio? O ímpio não. Ele é guiado pela sua própria vontade, pela sua maneira. E nós hoje de manhã nós aprendemos isso. Nós aprendemos isso. E ser guiado pelo Senhor é ser protegido pela bondade do Senhor. Né? O 10 diz: muitas são as dores dos ímpios. Ou seja, os ímpios sofrem muitas dores. Mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Protege quem nele confia.
Então, meus irmãos, a obediência, de acordo com esse texto aqui, né, ela vai atrair a bondade do Senhor. Acho que a palavra não é atrair, acho que eu me expressei mal, mas vai nos fazer experimentar a bondade do Senhor nos protegendo. E a desobediência vai nos fazer experimentar dores como consequência. O texto de Romanos 8,14 nos ensina isso. Ele nos diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Nós, irmãos, precisamos aprender a obedecer o Senhor. Em segundo lugar, existe um modelo de obediência. Um modelo de obediência que o Senhor requer. E aqui, nesse contexto, o Senhor estava requerendo do povo um modelo de obediência. E lá no texto de Jeremias 35, a partir do versículo 3, ele diz: depois que o profeta recebeu a ordem do Senhor, ele obedeceu, ele foi ao templo, ofereceu vinho, né, aos recabitas. Vem o versículo 33 que diz assim: então busquei Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, seus irmãos e todos os seus filhos, e toda a comunidade dos recabitas. Eu os levei ao templo do Senhor, à sala dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus. A sala ficava ao lado da sala dos líderes e debaixo da sala de Maazéias, filho de Salom, o porteiro. Então coloquei vasilhas cheias de vinho e alguns copos diante dos membros da comunidade dos recabitas, e lhes pedi que bebessem. Eles, porém, disseram: não bebemos vinho, porque o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu essa ordem: nem vocês, nem os seus descendentes beberão vinho. Vocês não construirão casas, nem semearão. Não plantarão vinhas, nem possuirão, mas vocês sempre habitarão em tendas. Assim vocês viverão por muito tempo na terra na qual são nômades. Temos obedecido a tudo que nos ordenou nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe. Nós, nossas mulheres, nossos filhos e nossas filhas. Jamais bebemos vinho em toda a nossa vida. Não construímos casa para a nossa moradia, nem possuímos vinhas, campos ou plantações. Temos vivido em tendas e obedecido fielmente a tudo que o nosso antepassado Jonadab nos ordenou. Então o que a gente aprende aqui, meus irmãos? Que era um teste. Deus estava aplicando um teste, como se fosse um teste, né? Jeremias oferece vinho ao povo, mas eles recusam. E recusam por quê? Porque eles se lembraram da ordem do seu antepassado Jonadab, de não beberem. E aí, meus irmãos, a regra de Jonadab era não beber vinho, não construir casas, não semear, nem plantar vinhos, ou seja, viver como nômades. E eles obedeceram fielmente a ordem dos seus antepassados, do seu antepassado. E obedeceram por séculos, demonstrando firmeza. E talvez a gente se pergunte: qual é o modelo de obediência estipulado por Deus? Deus está usando um contraste. Qual o modelo de obediência estipulado por Deus, meus irmãos? A obediência firme, fiel e constante, como aquela aplicada pelos recabitas. Amém? Essa é a obediência que Deus requer de nós. Essa obediência que Deus requer de nós. Então, em segundo lugar, meus irmãos, qual é o modelo de obediência estipulado por Deus? A obediência aplicada pelos recabitas. Eles obedeceram ao seu ancestral durante anos, com firmeza, com fidelidade. E o Senhor sabia disso, por isso mandou o profeta ir ao templo, chamá-los, convidá-los, e colocar diante deles o vinho, determinar que eles bebessem. Mas por obediência aqueles homens negaram.
por obediência ao seu antepassado. Dito isso, irmãos, será que aqueles homens de Judá e de Jerusalém estavam obedecendo ao Senhor? Será que eles estavam obedecendo aos profetas que o Senhor enviava? Eu creio que não. Mas os recabitas obedeciam ao seu antepassado. Em terceiro lugar, meus irmãos, antes do juízo, vem a misericórdia. Antes do juízo do Senhor, vem a misericórdia. Irmãos, eu tive uma experiência, também uma lição. E às vezes eu me desafio a entender qual a vontade de Deus com aquilo que acontece, com o que Ele permite que aconteça na minha vida, sabe? Algumas experiências que eu tenho, eu fico me perguntando o que o Senhor quer falar comigo com isso. Porque antes eu ficava condicionando a sorte. Pô, não dei sorte, isso aqui não aconteceu do jeito que eu queria. Mas hoje, eu pergunto, Senhor, por que Tu permitiu que isso não acontecesse? Tem coisas que a gente quer muito, a gente fica ansioso para que aquilo que a gente quer muito aconteça. A gente fica ansioso para que o Senhor responda logo às nossas orações. Mas nem sempre isso é bom para o nosso aprendizado, amém? Nem sempre isso é bom para aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Mas nós somos humanos. E eu tive a experiência de encontrar uma pessoa que queria muito fazer a obra de Deus. Muito fazer a obra de Deus. E aquela pessoa me convenceu a ajudá-la, porque eu via a dedicação. Eu via a forma que essa pessoa fazia a obra de Deus, o amor. Aquilo me contagiou. E eu falei assim, nossa, eu vou te ajudar, vamos fazer. Vamos fazer a obra do Senhor. E oramos. E buscamos ao Senhor nesse sentido. E aí a gente decidiu dividir, né? A gente estava fazendo evangelismo num lugar, né? Levando a palavra do Senhor. Algumas pessoas que realmente precisam muito de ouvir, né? De praticar aquilo, tinham sede, né? E no início estava sendo muito bom. E essa pessoa tinha contatos bons, né? Ela tinha um espaço muito bom, um canal. Ele conseguia trazer pessoas para ouvir a palavra de Deus, ele conseguia ajuntar pessoas. E isso era algo muito bom. E eu vi Deus movendo as coisas ali. E a gente se encontrava para orar, né, quando a gente podia. E num desses encontros de oração, né, o Senhor nos deu uma palavra que, salvo engano, está em Salmo 15, que diz assim: quem pode habitar no meu santo monte? O Senhor pergunta, né? E o Senhor, nesse salmo, ele vai dizendo, né? Aquele que se desvia do mal, né? Ou seja, o assunto central era a santidade. E nós entendemos que aquilo ali era algo que precisava ser falado. E a gente começou a buscar aquilo ali. Da mesma forma que eu via Deus fazendo aquilo, irmãos, eu também vi o inimigo lutando contra aquilo. Só que, eu não sei se os irmãos já tiveram essa experiência. É muito ruim a gente estar enxergando algumas coisas em Deus e as pessoas do nosso lado, às vezes, não estarem enxergando. E eu percebi que essa pessoa não estava. E eu vi, meus irmãos, né, pessoas que ajudavam sendo afastadas, e essa pessoa que estava fazendo o trabalho ser colocada num cargo de liderança, um cargo muito alto, um cargo onde ela ia ter muita responsabilidade. Aquelas reuniões elas foram diminuindo, porque as atribuições dadas àquela pessoa eram muito grandes. A consequência disso, meus irmãos, era que os cultos foram diminuindo, as pessoas foram se dispersando, e aquela pessoa foi entrando no engano daquele trabalho, ficando vaidoso com o que tinha acontecido, enfim, o trabalho foi destruído. Mas eu aprendi uma lição com aquilo. Eu percebi, irmãos, que o diabo não queria
Ele não queria nos fazer terminar o trabalho de uma vez só. O diabo só queria fazer com que a gente desobedecesse a ordem do Senhor. E nós oramos, e eu creio que o Senhor vai restaurar. Irmãos, hoje a gente celebra aqui o culto da restauração. E muitas vezes a nossa restauração em Deus passa pela nossa recapacitação a obedecer. As situações tão simples, as mais simples que o Senhor nos coloca, irmãos. As mais simples. E quando nós formos capazes de obedecer, dentro dessa simplicidade, o Senhor vai nos conduzir àquilo que Ele quer fazer através de nós. Mas é necessário que nós aprendamos a obedecer. E antes do juízo do Senhor vem a misericórdia. No versículo 12, irmãos, olha o que o texto nos ensina. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, vai dizer aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém: será que vocês não vão aprender a lição e obedecer as minhas palavras? Pergunta o Senhor. Jonadab, filho de Recabe, ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, e essa ordem tem sido obedecida até hoje. Eles não bebem vinho porque obedecem à ordem do seu antepassado. Mas eu tenho falado a vocês repetidas vezes. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para a ênfase que o Senhor nosso Deus está dando aqui nesse texto. Ele está dizendo: mas eu tenho falado a vocês repetidas vezes, e contudo vocês não me obedecem. Enviei a vocês repetidas vezes todos os meus servos e os profetas. Eles diziam que cada um de vocês deveria converter-se da sua má conduta, corrigir as suas ações e deixar de seguir outros deuses para prestar-lhes culto. Assim vocês habitariam na terra que dei a vocês e seus antepassados, mas vocês não me deram atenção, nem me obedeceram. Os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, cumprem a ordem dos seus antepassados lhe deu, mas esse povo não me obedece. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: trarei sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém toda a desgraça da qual os adverti. Porque falei a eles, mas não me ouviram. Chamei-os, mas não me responderam. Irmãos, como a gente aplica isso na nossa vida? Aqui nesse texto a gente vê Deus confrontando, é um contraste, confrontando o povo de Judá. Porque vocês ouvem as minhas palavras e não obedecem. E a acusação era que o povo estava se recusando a ouvir. E muitas vezes, irmãos, dentro desse assunto que nós estamos falando, né? Que antes do juízo vem a misericórdia. Quantas vezes Deus não fala conosco? Quantas vezes Deus não manda pessoas? Quantas vezes Deus não nos dá lições, nos convocando, nos chamando: olha, volta aqui à obediência, volta para o caminho. E quantas vezes, assim como o povo de Judá e Jerusalém, a gente se recusa a ouvir, a gente se recusa a obedecer. Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes? Eu guardava a minha moto num lugar que eu sabia que não podia guardar, perto do meu trabalho. Eu sabia que não podia guardar. E eu guardava repetidamente. E o Senhor falava comigo repetidamente. Eu dizia: mas isso aqui é um preciosismo, não preciso obedecer. E eu guardava a minha moto lá. E um dia Deus usou uma pessoa: olha, rapaz, aí não pode guardar a moto não. Você não pode deixar sua moto aí não. Você vai ser multado. Eu: amém, mas deixei minha moto lá. E eu fiz isso umas 3 vezes, meus irmãos, 4, até mais. Sabe o que aconteceu um dia? Fui multado. Mas eu, como muito inteligente que sou, continuei fazendo isso. Fui multado, continuei deixando a moto lá, num lugar que não podia deixar. E o Espírito Santo de Deus me incomodando, falando comigo.
falando comigo, Deus usando de misericórdia, irmãos. E assim Ele faz conosco. Usa de misericórdia. Sabe o que aconteceu? Uma outra oportunidade, além de ser multado, eu tive a moto revocada. E a pergunta para mim e para você é a seguinte: precisava disso? O Senhor está chamando a gente aqui para entender o seguinte: olha, os recabitas obedecem à ordem de um homem durante séculos. Mas vocês aqui não obedecem às minhas palavras. Essa é a obediência que eu estou requerendo de vocês. Por isso, irmãos, antes do juízo vem a misericórdia. A palavra de Deus, ela vai nos ensinar que Deus é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. A gente pode ver isso lá no Salmo 103, versículo 8. Compassivo, misericordioso e cheio de amor. Ou seja, em outras versões diz longânimo. Longanimidade, irmãos, é a arte de ser muito paciente, de ter o ânimo longo, ser paciente, demorar para se irar, tardio para se irar, né? Uma paciência muito longa. E diz também que o Senhor é misericordioso, né? Misericordioso, né? Ele entende que nós somos pó, né? Mas como também nos ensina no Salmo 7, no versículo 11, ele diz que Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta a cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e o aponta. Ora, como conciliar justiça com misericórdia, longanimidade e amor? Como conciliar? Sabe por quê, meus irmãos? Se a gente não entender isso, a gente vai ser levado ao engano da condescendência. Deus é longânimo, mas não é condescendente. Muitas vezes, por a gente fazer algo que Deus reprova, desobedecer ao Senhor, e a consequência não vir de imediato, nos leva ao engano da impunidade. Ó, não dá nada, viu? Não dá nada não, porque eu já fiz, não dá nada. Mas isso é um engano, viu? Como diz aquele meme, é mentira, viu? Te enganaram. Deus é longânimo, mas Ele também é justo. Ele também é justiça. A gente às vezes pensa assim, Deus vai entender. Aí a pessoa está lá na desobediência, fazendo aquilo que Deus reprova, se relacionando com Deus de uma forma que sabe que Ele reprova, e está falando assim, Deus é bonzinho, amor, Deus é um Deus de amor, vai entender isso aqui que eu estou fazendo. Ele sabe o meu coração. Ó, Deus sabe de todas as coisas. Nossa, como a gente ouve isso de forma inadequada e errônea? Porque essa expressão, que Deus sabe de todas as coisas, ela devia nos fazer derreter de medo. Porque quando a gente diz Deus sabe todas as coisas, significa que Ele sabe o que está aqui no coração da gente e sabe que não é verdade o que Ele está falando. Então, irmãos, como conciliar? Né? A gente pode usar essa ilustração dos recabitas. Né? No versículo 15, o Senhor fala, enviei a vocês repetidas vezes todos os meus servos, os profetas. Eles lhe diziam que cada um de vocês deveria converter-se da sua má conduta, corrigir as suas ações e deixar de seguir outros deuses para prestarem culto. Assim vocês habitariam na terra que dei a vocês, os seus antepassados, mas vocês não me deram atenção e nem me obedeceram. Como conciliar? É saber que, irmãos, embora Deus seja misericordioso, Ele também é justo. Ele também é justo. Ele também é justo. Em quarto lugar, meus irmãos, a obediência ao Senhor traz bênçãos do Senhor. A obediência do Senhor traz bênçãos do Senhor.
Lá no versículo 18, diz assim a palavra do Senhor. Jeremias disse à comunidade dos recabitas: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vocês têm obedecido àquele que ordenou o seu antepassado Jonadab, aquilo que ordenou o seu antepassado Jonadab. Tem cumprido todas as suas instruções e tem feito tudo o que ele ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me sirva. O que Deus está falando aqui, meu irmão, para mim e para você, essa noite? A obediência de um povo a um homem foi usada como paradigma por Deus para repreender o seu próprio povo. E qual foi a bênção da obediência? Olha, nunca vai faltar um representante de vocês que me sirva, porque vocês são um povo obediente. Como é que a gente aplica isso na nossa vida, meus irmãos? Em primeiro lugar, eu creio que a gente precisa conhecer para obedecer. A gente não pode obedecer aquilo que a gente não conhece. Talvez a gente precise investir mais tempo em conhecer ao Senhor, aprender a ouvi-lo, aprender aquilo que Ele quer de nós, aprendermos a estarmos sensíveis àquilo que Ele está falando ao nosso coração. E eu creio que, em segundo lugar, nós devemos pedir ao Senhor, e aí eu acho que quanto mais nos relacionarmos com Ele, quanto mais estivermos próximos daquilo que Ele determina a nós, em conhecê-lo, em prosseguir em conhecê-lo, como diz a tua palavra, né? Como diz a palavra dele, mais nós seremos capazes e veremos menos empecilhos de obedecer claramente aquilo que o Senhor nos dá, as ordens que o Senhor nos dá. Por sua obediência, meus irmãos, Deus prometeu que não faltaria descendentes de Jonadab a servi-lo. A lealdade dos recabitas a um ancestral humano é um espelho à deslealdade de Judá. A obediência às instruções divinas traz bênção, e a desobediência, por sua vez, traz juízo. E qual é o exemplo prático? Deus usa essa lição, uma lição de vida, para chamar seu povo ao arrependimento. E Deus está usando essa lição e essa mensagem para chamar aqueles que precisam ouvir isso aqui essa noite. Eu precisei ouvir, irmãos. Deus falou comigo nesse texto. E eu creio que isso não é à toa. A palavra de Deus não é vã. Ela foi lançada e não volta para Ele vazia. Ela cumpre os seus propósitos. Talvez nós precisamos colocar diante de Deus as nossas vidas e entender, analisar a nossa vida, entender e sermos sinceros e dizer: Senhor, nessa área aqui eu não estou obedecendo ao Senhor de forma completa. Eu até aparento obedecer. Eu até faço aqui um movimento de aparência de obediência, mas eu não estou obedecendo. Talvez eu não obedeça ao Senhor com as minhas finanças. Talvez eu não obedeça ao Senhor com a minha vida amorosa. Enfim, talvez eu não obedeça ao Senhor com a minha profissão. Talvez eu não obedeça ao Senhor em nenhuma área. Talvez eu obedeça ao Senhor parcialmente em tudo. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O Senhor é restaurador. Em Deus, tudo tem solução. No Senhor Jesus, tudo tem solução. E se você está aqui essa noite e você ouviu a palavra de Deus, não aquilo que eu disse, irmãos, porque eu sou um homem como você, eu sou limitado. Mas a palavra de Deus não é. E talvez se você ouviu isso, talvez seja uma grande oportunidade para você confessar. E nós aprendemos aqui de manhã que a raiz do pecado, não a raiz, mas a definição de pecado é ter uma vida à sua própria vontade. Talvez
se a gente devagar um pouco, a gente vai entender que definição de pecado é ser escravo de mim mesmo. É viver uma vida ao meu bel prazer, em detrimento daquilo que Deus quer para mim. E talvez o Senhor quer que nós nos arrependamos disso, meus irmãos. Talvez Ele quer consertar isso em nós. E nós precisamos entender. Talvez Ele já, assim como diz no texto, já falou isso comigo, como falou no caso da moto, mas já falou isso com você repetidas vezes, já usou pessoas, já usou circunstâncias. E talvez eu e você, assim como eu, você esteja se recusando. Então, meus irmãos, não espere o juízo. Vou pedir para você ficar de pé. A conclusão, meus irmãos, é que, como disse o profeta, obedecer é melhor que sacrificar. Porque aquilo que a obediência traz, o sacrifício tenta consertar. Diz o Senhor na sua palavra: eis que põe diante de vós bênção e maldição. As bênçãos são oriundas e condicionadas à obediência. E às vezes a maldição é consequência da desobediência. Então eu queria pedir que você ore comigo. Se coloque diante do Senhor nesse momento. Vou pedir para o pessoal do louvor, se quiser subir, né? A gente nunca dá a oportunidade para o pessoal do louvor orar junto, né? Mas vocês podem orar aqui em cima. Queria pedir que vocês orem. Se for o seu caso, não tenha vergonha não, meu irmão. Não tenha vergonha não. Se coloque diante do Senhor aí no teu lugar. Feche os teus olhos aí, curva a sua cabeça. Se coloque diante do Senhor. E ore. Confesse ao Senhor, meu irmão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é o nosso justo juiz. O justo juiz. Mas se entendermos que não temos pecado, nós fazemos Ele mentiroso. A sua verdade não está em nós. Senhor, nós queremos nos colocar diante do Senhor. Queremos pedir em nome do Senhor Jesus, à luz daquilo que lemos aqui, que nos ensine a obedecer ao Senhor de forma completa, não de forma parcial, não para os outros verem, mas dentro de um relacionamento com o Senhor. Pai, nós queremos que Tu tenhas liberdade para usar as nossas vidas como um instrumento nas Tuas mãos. Mas para isso precisamos obedecer ao Senhor. Para isso precisamos nos render ao Senhor. Nós sabemos, Pai, que o assunto obediência, ele não se esgota aqui, esse é só um exemplo. Mas Tu podes usar esse pequeno trecho para nos ensinar a obedecer, para nos ensinar aquilo que Tu queres nos ensinar. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus, leva o Teu povo a uma experiência completa. Leva o Teu povo a uma experiência, Pai, inteligível daquilo que o Senhor quer. Ah, Pai, aqueles que confessaram sua desobediência, tem misericórdia, restaura, Pai. Nós estamos aqui cultuando ao Senhor, e o tema do culto é o culto da restauração. Tu chamaste esse povo aqui, Pai, e Tu podes restaurá-los. Tu podes me restaurar. Então nós pedimos em nome do Senhor Jesus, restaura, Pai. Restaura, Pai, como era no começo. Restaura o relacionamento.
Restaura, Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, a alegria da tua salvação, a empolgação que tínhamos contigo no passado, a alegria, Pai, ó Deus, a esperança daquilo que sabemos que o Senhor vai fazer e daquilo que o Senhor faz florescer em nós, a alegria que o mundo não experimenta porque não tem o teu Espírito, mas a alegria que o Senhor faz brotar de dentro de nós. Ah, Deus, faz de novo. Ensina o teu povo a obedecer a tua palavra. Ensina o teu povo, meu Pai, a retornar, ó Deus, aquilo que era no início, como era antes, Pai, o primeiro amor. Abençoa, Pai, a tua igreja. Nos dá a alegria da tua salvação. Nos faz lembrar da alegria da tua salvação. Nos ensina a obedecer, Pai. Nós colocamos aqui, Pai, confessamos os nossos pecados ao Senhor, porque Tu és o Deus fiel para nos redimir e nos restaurar. Nós oramos aqui fiados no Teu santo nome, porque assim diz a Tua palavra. E oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Graças a Deus. Eu queria conhecer quem nos visita. Quem nos visita? Quem está próximo dos nossos visitantes? Qual o nome de vocês? Larissa e Fernando? Sejam bem-vindos, tá? Tem um casal também aqui. Renato e Elizabeth. Sejam bem-vindos também. Irmãos, vamos cumprimentar nossos visitantes. Mais alguém? Tem uma irmã lá atrás também. Irmão Jorge, atrás... Ah, não. Atrás do irmão Jorge. Já é da casa? Oi? Já viu outras vezes, né? Volte mais vezes. Sejam bem-vindos, tá, meus queridos? Voltem sempre. Nós somos a Igreja Batista Palavra Viva, tá? Temos culto aos domingos pela manhã e pela noite. Durante a semana nós nos reunimos em células, né? Sendo que as células estão em recesso. Nosso irmão amado aqui sempre está conosco aqui, já é da casa, já. Então, nós estamos em recesso. Na outra semana, semana que vem, nós voltamos, né, à atividade das células, tá? Irmãos, só lembrando que semana que vem, à noite, nós teremos o culto da gratidão, onde nós vamos celebrar os aniversariantes do mês. Tem um casal lá atrás também, né? Cumprimentem também de lá, mas sempre estão aqui conosco também. Sejam bem-vindos, tá? Voltem sempre, também já fazem parte também do nosso, né, dia a dia. Semana que vem vamos ter o culto da gratidão, tá, irmãos? Nós vamos celebrar os aniversariantes do mês. Eu só falo para os irmãos, eu não estarei presente. Pastor, como que você não vai estar presente? Mas isso não quer dizer que os irmãos não visam, vão ver, pelo amor de Deus. Entendeu? É porque existem alguns fatos na nossa vida que mostram que o tempo passou. Uma das daminhas do meu casamento com a Fabi casou, na verdade, né? Casou e vai ter um culto de ação de graça. Aí me chamou para pregar. Então a gente vai estar no culto de ação de graça do casamento da prima da Fabi, que foi uma das nossas daminhas. Então, assim, quando você vê que o tempo passou, é quando umas das daminhas, quando as crianças que estavam no seu casamento começaram a casar. Eu falei, Jesus, o tempo passou, hein? As crianças que estavam ali como daminha, né? Agora estão casando. Glória a Deus por isso. Então, mas irmão, semana que vem, culto da gratidão. Os irmãos estejam presentes. Tenho certeza que vai ser uma bênção, né? Pela manhã vamos ter o culto da celebração, que vai ser a mensagem já para o reinício das células, e à noite teremos o culto da gratidão, tá bom? Nós contamos com a presença dos irmãos aqui, agradecendo, né, pelos aniversariantes do mês. Então você tem um desafio semana que vem. Você vai ter que dar 2 abraços aos aniversariantes. Você vai ter que dar um por mim também. E é isso, pastor? Exatamente. Eu vou poder estar, eu sempre estou. Nesse caso, né, vou ter um motivo que eu não vou conseguir estar presente, então você vai ter que dar um abraço aos aniversariantes também, por mim também. Pastor Antônio, vem orar e emprestar a bênção, por favor, pastorzão. Vem cá. Vamos agradecer, né, pelo culto, receber a bênção. E depois temos o último cântico.